Graças a Deus. Eu lembro de quando você foi pastor ali em Teófilo Otoni, tinha essa coisa de que cada aniversário estava mais próximo daquela expectativa, né? E hoje poder celebrar o aniversário dele, né? Celebrar 22 anos do Gabriel é uma grande bênção debaixo de tanta providência divina assim, né? E eu ia até te perguntar das pessoas e realmente é difícil até você nomear todo mundo, né? Não. E para quem não sabe, seu irmão era o Arsênio, né? Isso. Eu sei que ele também participou muito na vida de vocês, né? Sim. Eu lembro que quando ele faleceu, foi impactante ver a igreja cheia, e eu lembro de você falar algumas coisas nesse sentido, né? Mas de continuar confiando na providência de Deus, né? Acima do que as pessoas poderiam fazer, né, por você. Isso. A gente, logo depois da morte do Arsênio, a gente entrou um pouquinho em crise, né? Porque, assim, o Arsênio era um porto seguro pra gente. Até mesmo todo mundo pensa, Arsênio, o financeiro. Não, nem era financeiro. Né? Só a estrutura dele ter, por ele ser médico, essas coisas tudo, ajudava muito a gente. E logo depois que ele morreu, o Gabriel piorou muito. E aí desencadeou várias coisas. E um dia eu orando diante de Deus e falando, logo agora, Deus, que eu não tenho esse suporte. E Deus ministrou no meu coração, falou aqui, eu usava o Arsênio, mas eu que continuo cuidando de você. Sim, sim. Né? E isso hoje eu olho para trás e vejo como cuidar de Deus é fantástico na vida da gente. Por causa, muitas vezes a gente confia mais no homem do que naquilo que Deus tem. Sim. Mas na verdade todo homem que cuida de outro, é Deus que está usando aquela pessoa para cuidar da gente. Então assim, o cuidado do Arsênio foi fantástico na nossa vida enquanto ele estava. E o engraçado, a Bíblia fala que os santos, né, ainda pregam, ainda falam, né? Muitas coisas eu consegui para abençoar a vida do Gabriel, de coisas que o Arsênio plantou, coisas que meu pai plantou. Por isso que a lei da semeadura, ela é verdadeira. O que a gente está plantando aqui hoje, talvez a gente não vai colher, mas os nossos filhos podem colher. Sim. E o que eu tenho visto na vida do Gabriel e na minha vida é isso, que hoje eu vivo coisas que o Gabriel, que o Arsênio e o meu pai plantaram. Né? Então, assim, muita gente abençoando a gente, muita gente abrindo portas, né? A gente vendo as coisas que Deus vai abrindo porta, porque outro dia eu estava num lugar e precisando de um atendimento, e uma pessoa passou, você é irmão do Arsênio? Falei, sou. Ah, pá. E aí, de repente, as coisas se abriram, né, para a gente ali naquele lugar, né, por causa do nome do irmão, que já tinha uns 6 anos que ele tinha morrido. Então, vale a pena a gente pensar nisso, né? O que é que você está plantando hoje, o que o seu filho pode colher amanhã, o seu irmão, seus parentes, né, seus amigos. Então, vale a pena. Então, assim, a gente viu muito isso, né? O cuidado de Deus nisso aí. E Deus usa uma pessoa, mas se aquela pessoa, Deus pode usar outras, né? Então, eu experimentei isso, né? Eu falo sempre também, né? Outro dia, não é porque está por aqui não, você pode até rir aí, mas eu falo assim, Deus levou um irmão, né? Que foi o Arsênio, mas ele trouxe para a minha vida o Edmilson, né? O pai Edmilson, que está sempre comigo, me ombreando, caminhando junto, nos mínimos detalhes da vida. Então, são cuidados que Deus vai fazendo. Sim. E isso é importante para nós. Né? Você até, antes da gente começar aqui, né? Para quem não sabe, a gente sempre conversa aqui, né? Antes de começar. Você até comentou sobre a participação do Edmilson lá atrás. Isso. A descoberta da doença e tudo mais, né? Isso, né? Quando o Gabriel nasceu, eu era co-pastor do Edmilson.
lá em Conselheiro Pena. E aí quem deu todo o suporte para a gente, na descoberta da fibrose cística, tudo, foi o Edmilson. E aí agora, depois de 20 anos, na hora nós vamos chegar daqui a pouco, no transplante, eu era com a pastora Edmilson de novo. Deus providenciou e ele dando todo o suporte para a gente poder caminhar junto. Amém. Né? Por falar no transplante, né, eu acho que a gente chega num momento agora que a pessoa que está assistindo a gente pode perguntar assim, tá, mas como é que o Gabriel está hoje? Né? E aí aconteceu algo na vida dele que quando eu fiquei sabendo, a primeira reação que eu tive foi assim, eu nunca ouvi falar disso. Transplante de pulmão. Isso. Conta para o pessoal um pouquinho como é que foi esse processo, porque é algo que eu não imaginava. Eu não acho que era impossível fazer, mas eu nunca tinha ouvido falar ainda, até então, né? Como é que foi? E como é que o Gabriel tá hoje, né? Mas primeiro começa aí pela essa providência do transplante. Vamos lá. A grande verdade é o seguinte, aí o Gabriel, com aquela medicação, melhorou, ficou 3 anos bons, mas logo depois ele começou a cair de novo, a sua questão de respirar, essas coisas, ficou com dificuldade. E ele viveu 3 anos com oxigênio, respirando através de balão de oxigênio, aquele negócio todo, máquina para dormir, tudo. E ele foi piorando, que chegou um momento que estava muito difícil até para fazer as coisas normais, ir no banheiro, essas coisas, tomar o seu banho, né, essas coisas, cansava muito e muito difícil. E o médico falou, não tem mais jeito. Tudo que a gente podia fazer foi feito, agora é só um transplante. Gabriel tem que entrar na fila do transplante. E aí a gente mudou para São Paulo. Na verdade, o Gabriel e Fernanda mudaram para São Paulo, eu e Ian ficamos aqui, para ele poder entrar na fila do transplante. E quando está na fila do transplante, tem que estar morando lá perto, porque a hora que chama, né? Tem que estar pronto, poucas horas, poucos minutos, pouco tempo que tem para poder chegar no hospital, fazer preparação para poder fazer o transplante. Então ele mudou para lá, mas ele ainda estava muito doente ainda, muito fraco. E saiu uma medicação nova que chama Trikafta, que custa 136 mil mês. Né? E nós procuramos essa medicação para poder comprar, poder dar para ele. Entramos na justiça, ganhamos na justiça, mas eles recorreram, depois foi para o STF, e está no STF até hoje para ser julgado, né? E tudo, nós estamos esperando até hoje. Mas o que acontece? Com o Trikafta, a gente tentou de tudo quanto é jeito e não conseguimos. Mas saiu um genérico na Argentina. Então o que a gente fez? Mais acessível, é 20 mil reais mês. Aí eu vendi meu carro e fui para a Argentina, comprei a medicação, o Gabriel tomou a medicação, deu uma melhorada. E no dia 28 de maio, o Gabriel já estava um pouquinho melhor, já tinha saído da respiração do oxigênio, já estava bem melhor, tomando essa medicação. Dia 28 de maio foi o aniversário dele, de 20 anos. E a gente comemorou o aniversário, tudo, eu, o irmão dele, o Ian e Fernanda lá em São Paulo. A gente veio embora. No dia 29 a gente veio embora. No dia 1º de junho, de madrugada, o telefone toca lá em casa. O meu telefone toca. Eu atendi, era do Hospital do Einstein, falando que o pulmão do Gabriel tinha chegado, que era para ele estar lá dentro de meia hora. Meu Deus. De madrugada, liguei para a Fernanda, ela falou, já recebi o telefonema, nós já estamos indo para o hospital.
eu saí daqui e fui para São Paulo. Ele teve uma cirurgia de 16 horas de cirurgia. É muito tempo. Né? Bastante tempo. E ele fez o transplante de pulmão. Né? E um amigo meu, o Patrício, que você conhece muito bem, que é seu tio, ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim: pastor, como que uma coisa tão complexa fica uma coisa tão simples na vida do Gabriel por causa do que Deus está fazendo? Porque um transplante de pulmão, uma coisa tão complexa, e foi rapidão. Você estava me explicando, né? É muito invasivo. Isso, né? abre, tira, coloca o conjunto todo, né? Pulmonar todo, e aí a gente foi ali vendo o cuidado de Deus com o Gabriel. Então, a gente percebe justamente isso, esse cuidado de Deus, e foi simples, né? Um milagre tão grande para nós, porque hoje, há um mês atrás, ele fez a espirometria. A espirometria dele está 97% de força, né? 97% de força pulmonar. Ou seja, está melhor do que muitos que têm um pulmão natural, né? Então, hoje, aí o Gabriel, benção, o milagre aconteceu via o homem, mais uma vez, né? Deus e vocês tomando tiveram conta. uma outra situação também, né? Depois do transplante, teve um novo diagnóstico de uma outra coisa, não foi? Gabriel, transplantado, voltou para casa. Nós voltamos para casa. Gabriel fez vestibular, passou em arquitetura, começou a fazer na Univale. Ficou 8 meses aqui, sarado, curado. Mas começou a sentir uma dor e foi sentindo uma dor, e a gente levou ele para o hospital. E lá no hospital viu-se alguma coisa, fez o exame, tudo. E ele foi diagnosticado agora com câncer. Né? Agora, depois de todo esse processo do pulmonar, da fibrose cística, que ele ainda continua com a fibrose cística, né? Ele continua com a fibrose cística, mas não sofrendo as sequelas enormes do pulmonar, porque o pulmão fica intacto agora, porque a fibrose cística ela não é transmissível. Então, o pulmão dele hoje não tem fibrose cística, mas o pâncreas ainda tem, alguns órgãos ainda têm fibrose cística, mas mais leve os problemas. Né? Então, assim, ele estava levando uma vida normal e, de repente, agora volta o câncer, aí ele está com câncer, e aí a gente vai dar aquela baqueada de novo, luta, né? mais uma luta, ver o que o papai tem pra gente, né? É um dia de cada vez, né? Uma luta de cada vez e uma providência também de acordo com as circunstâncias. A providência. E a dependência de vocês, ela vai permanecendo. Essa dependência de Deus, da graça, e o que lutou lá no passado vai dar força para lutar agora de novo, né? Trazer à memória aquilo que pode trazer esperança, né? Mas antes de chegar aqui, deixa eu dar uma volta ali atrás um pouquinho. Uma coisa que foi primordial. Quando o Gabriel estava muito ruim, antes do transplante, rapaz, teve um mover de Deus no meio da igreja que foi espetacular. Chegou um momento da minha vida, eu orava pela cura do Gabriel todos os dias. Todos os dias eu orava de madrugada, chorava diante de Deus e pedia a cura do Gabriel. Lá em Teoflotone, eu lembro disso. Lá em Teoflotone aconteceu um caso muito interessante, que uma mulher teve o filho com fibrose cística, diagnosticado com fibrose cística, e eles pediram para me conversar com ela, para falar que não era aquele negócio todo, para ela não ficar desesperada. E ela veio no meu gabinete e a gente orou por ela. Eu conversei com ela, expliquei, e na hora eu senti o desejo de orar pela criança. Eu perguntei: eu posso orar pelo seu filho? A mulher não era evangélica, não era crente. Ela falou: não, pode, pastor.
Peguei o bebê no colo e orei pedindo que Deus curasse aquele menino. 4, 5 semanas depois, ela volta lá no gabinete com um exame, falando que o filho dela não tinha fibrose cística. Glória a Deus. Né? E aí a luta. Poxa. E o meu, né? E o meu? Eu sou pastor, estou na obra. E o meu? Né? Mas com tudo isso, eu vendo o cuidado de Deus, Deus tinha propósito para a vida daquela mulher e para a minha vida. E o meu, aí chegando cá, quando o Gabriel estava muito ruim, eu parei de pedir a Deus a cura. E ninguém acredita quando eu falo por que eu parei de pedir a Deus a cura. Eu parei porque eu fiquei com medo de Deus curar o Gabriel. Antes de falar curar o Gabriel, fiquei com medo de curar o Gabriel. Nós chegamos a ficar, eu e o Gabriel, no hospital, só nós dois, média de 68 dias, direto. Sem visita, sem nada. 68 dias, só a Fernanda indo lá de vez em quando. E nesses 68 dias, uma mulher descobriu que eu era pastor. Aí chegou perto de mim e falou assim: pastor, você não acredita no poder de Deus, não? Declara a cura do seu filho e leva ele embora. Eu falei: não, irmã, tá tranquilo. Né? Deixei, tipo assim, né? A minha fé é muito pequena para isso. Aí o Gabriel me perguntou, ele tinha 14 anos nessa época. Ele falou: pai, você acredita que Deus pode me curar? Eu falei pro Gabriel assim: Gabriel, não, eu não acredito não. Eu tenho certeza que Deus pode te curar. Aí ele falou assim: mas pode mesmo? Aí eu falei assim: pode. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então deixa eu te falar, Gabriel, te curar às vezes é te levar para a glória. Sim, sim. Aí ele está te curando de vez. Você entende isso? Aí ele falou assim: entendo, pai. Saí dali, porque você falar isso na teoria, sabe, João, é muito fácil. Saí dali, fui pro banheiro, eu chorei igual um menino. Internalizar isso. É, tudo. E explicar isso pro menino de 14 anos, um adolescente de 14 anos, tudo. E chegou essa época que eu parei de orar por causa disso. Porque eu comecei a entender que Deus podia levar meu filho. E fiz uma oração e falei: Deus, não é isso que eu quero. Sim. Mas o filho é do Senhor. É o que o apóstolo Paulo fala de ser incomparavelmente melhor, né? É. Eu falei: é do Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser. É. Mas a igreja não parou. A igreja, cara, o que nós recebemos de apoio em oração até hoje, sabe? Um missionário do Paraguai me ligou. Cara, do Paraguai, cara, nunca vi. Ele me ligou e falou assim: pastor, quero falar que a nossa igreja hoje, nós vamos separar um tempo de oração e jejum. Um presbitério lá do Espírito Santo, não conheço ninguém lá. O secretário do presbitério de lá me ligou e falou: pastor, as nossas igrejas estão orando pelo seu filho hoje. Pessoal de todo o país, daqui de Valadares, então, igrejas tradicionais, pentecostais, assim, foi um mover de Deus. Chegou um tempo que eu até hoje, eu saio no supermercado, eu fico com vergonha, porque as pessoas passam perto de mim e falam assim: pastor Chico, e aí, como é que está o nosso Gabriel? E eu fico olhando para a cara das pessoas e falo assim: quem que é? Quem que é essa pessoa?
Eu não sei, é muita gente. Teve esse momento do pessoal se envolver em oração, se envolver em tudo. Foi justamente no momento em que o Gabriel saiu o transplante dele, foi tudo. E tudo isso, voltando aonde você quer, foi diagnosticado agora com câncer. E aí você tem essa nova luta. E continuar na dependência. Essa nova onda de começar tudo. E aí a Fernanda, mas a Fernanda ficou bem abalada. Eu também bem abalado, mas eu tenho que mostrar que eu sou forte, né? Mas o mais forte que deu força para nós foi ele. Manter a fé, né? O que deu força foi ele. Ele falou, pai, foi lá, conversou com a mãe dele, mãe, tá na hora, vamos curtir a vida, né? Vamos aproveitar o tempo que eu tenho agora, né? E aí a gente saiu. No dia que nós ficamos sabendo do diagnóstico, nós saímos para poder não comemorar, mas para distrair, né? Viver. Fomos para um restaurante. Eu acho que foi restaurante mesmo que a gente foi, né? E a gente lá conversou, os 4, a família toda. E assim a gente foi lá. Tem levado a vida uma leveza muito boa. E ele foi completar agora 22 anos, dia 28 de maio. Dia 15. Aconteceu uma coisa interessante no dia do aniversário. A minha irmã, a Laurimê, ela tem uns insights que é de Deus. Era aniversário de 22 anos dele. Ela fez 3 bolos. Né? Ela é boleira. Para quem não sabe, é boleira e das boas ainda. Então ela fez 3 bolos. No primeiro bolo tinha o calendário dia 22 de 2002. De 28 de 2002 de maio. Que era o dia do nascimento. Dia 1º de junho de 2020. 2020. Tem 2 anos de... 4 anos. 2022. 2022 que ele fez o transplante. Ela fez o 2º bolo. E o 3º bolo, que aí vai para você de primeira mão, ela fez a data dia 15 de maio de 2024. O Gabriel teve o resultado do PET scan em que saiu o resultado que ele está em remissão. Ou seja, hoje o Gabriel está curado. Amém. Né? Glória a Deus. Então, assim, nessa trajetória de 22 anos, a gente pôde ver o nascimento, o cuidado de Deus, com o teste do pezinho, a manutenção dele, até quando ele chegou quase a perder a vida. E aí, agora no dia 2022, ele ganha um novo pulmão e ele começa a viver. E depois ele tem o câncer. E agora, agora 2024, ele já tem a remissão. E tudo isso a gente consegue ver o cuidado de Deus e a graça de Deus na nossa vida. Amém. Eu tenho que encerrar com você. A gente poderia ficar aqui ainda contando muita história, mas você já falou muita coisa aqui. Mas eu gostaria, assim, quando eu recebo alguém aqui para conversar comigo, eu sempre gosto que no final a pessoa pense em quem está assistindo ela agora. E quando a gente entrega um programa desse, a gente não tem noção de onde ele pode chegar. Ele pode passar num hospital e uma pessoa pode assistir a sua entrevista hoje daqui uns 10 anos. Então isso pode causar um impacto tremendo na vida de alguém. O que você falaria para uma pessoa agora que talvez está passando pela mesma coisa ou não, mas que seja uma mensagem de encorajamento, de fortalecimento para essa pessoa? Difícil. Eu gosto muito daquele texto, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, aquele clássico. Então ele me disse, a minha graça te basta. Eu gosto muito desse texto porque desde o dia que o Gabriel nasceu,
eu pedi a cura e a resposta que Deus sempre me deu foi: a minha graça te basta. E eu quero falar para quem está nos escutando justamente isso. Mesmo que Deus não faça o milagre do jeito que a gente quer e que a gente sonha, a gente pode experimentar uma vida de milagre em meio à enfermidade e às lutas. A prova disso é a nossa vida, a vida da minha família. Sempre sonhamos com a cura. Mas Deus mostrou muito mais do que isso, mostrando o cuidado dele com a gente em meio às lutas e às dificuldades. E o que eu posso falar para essas pessoas é isso: procura ver os detalhes que Deus cuida. E Ele tem cuidado de tal forma que a gente nem percebe. E por isso nós precisamos nos tornar... Eu olho para o Gabriel, eu olho para a Fernanda, e a gente conversa muito, eu e a Fernanda, a gente percebe que, quando as pessoas falam assim, não, problema, a gente olha, a gente não tem problema. A gente tem cuidado de Deus com a gente. Sim. A gente percebe o cuidado de Deus. O cuidado de Deus é muito maior do que os problemas que nós temos. E o que eu quero falar para eles é isso. Comece a perceber o cuidado de Deus. Esquece um pouco o problema e começa a ver o cuidado de Deus nesse problema. E o milagre pode acontecer a qualquer instante. Anjos. A Bíblia diz que Deus coloca anjos ministradores a favor dos seus. E anjos Deus tem levantado para poder nos abençoar. Então, que Deus possa estar abençoando a cada um e nunca perca essa visão. Que Deus cuida, Deus está no controle, Ele continua no controle, mesmo quando a gente olha e pensa que a gente está perdido. Deus está no controle. Então a gente não precisa de temer, confiar nele, é graça. E com Deus no controle, com Deus tomando conta da nossa vida, eu aprendi uma coisa, João, que nós estamos precisando de recuperar. A gente precisa de viver o presente. A gente vive muito no passado ou muito no futuro. O médico disse para mim, quando o Gabriel nasceu, não é cristão, não é nada, ele só falou assim: aproveita cada instante da sua vida com seu filho, porque pode ser pouco tempo, por causa do diagnóstico, né? E com isso nós aprendemos lá em casa a viver cada dia. Amém. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade de compartilhar esse momento. Graças a Deus deu certo. Deu certo. Que Deus te abençoe, viu, Chico? Amém. Deus abençoe o Gabriel. E agradecer mais uma vez você ter estado aqui com a gente. E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família também. E você que ficou com a gente até aqui, que Deus também te abençoe. Nós ainda temos muitas histórias para contar. Te vejo no próximo programa.